Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História do 7º ano. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos avermelhados, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa bege. E hoje nós vamos falar de um grande império, nós vamos falar de homens do deserto, nós vamos falar de um profeta, o profeta Maomé, que foi capaz de criar uma religião que uniu todo um povo e hoje é a religião que mais cresce no mundo. Vem comigo para a gente entender essa história, como isso tudo começou? E para começar essa história, eu vou perguntar a vocês, quando eu falo no Oriente, o que vem na sua mente? Porque na minha mente vem desertos, camelos, Aladim e a lâmpada mágica, vem princesas com roupas exóticas e coloridas, vem ouro e riqueza. E por que nós fazemos essas ideias? Principalmente pelo fato de chegarem muitas informações preconceituosas sobre o Oriente para nós. Nós temos preconceitos quanto ao Oriente. Isso porque preconceito é o que a gente tem uma ideia antes de estudar e antes de saber o que realmente é. Mas vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é o Islã e o que foi a expansão do Império Muçulmano? O Islã surge na Península Arábica, que é uma região desértica cercada por mares, mas que tem montanhas e clima tropical ao sul. Os romanos antigos chamavam a península de Arábia Félix, ou seja, a Arábia Fortunada. Até o século VII, as pessoas dessa região viviam em clãs, que são famílias que pensam que têm um ancestral em comum. Eles eram nômades e eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os beduínos falavam árabe nessa região e que mais tarde vai ser a base para a religião muçulmana. Podemos ver no mapa as áreas desertas, aonde os beduínos viviam. Podemos ver que hoje nesse mapa é a divisão política atual e a indicação da cidade de Meca, se você reparar, a cidade sagrada dos islâmicos. Foi nesse lugar que nasceu Mohammed, conhecido como Maomé, em 570. Órfão aos 7 anos, foi viver com um tio que fazia caravanas. Teve contato com pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas e religiões, como os monoteístas, judeus e cristãos. Aos 25 anos, conheceu Khadija, uma viúva, e se casou com ela. Aos 40 anos, Maomé era um homem rico e respeitado na cidade de Meca. E um dia, conforme ele sempre fazia, ele foi ao Monte Hira e fazer um retiro espiritual. Só que chegando lá, ele ouviu um tilintar de uns sinos e ouviu a voz do anjo Gabriel, dizendo para ele o seguinte, como podemos ver no slide. Segundo a crença muçulmana, o arcanjo Gabriel disse a Maomé: só há um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Primeiro, Maomé ficou assustado, pensando que se tratava de um djinn, um daimon em grego, que significa uma entidade mitológica politeísta e que significa algo entre o angélico e o humano. Depois de conversar com um cristão, Maomé entendeu que o arcanjo era o mensageiro de Deus e por 22 anos recebeu mensagens do anjo Gabriel, orientando as pessoas para se salvarem do inferno. Os companheiros de Maomé memorizaram as mensagens e as reuniram num livro chamado Corão. Na cidade de Meca havia um santuário chamado Kaaba, que existia há centenas de anos antes de Maomé. Nesse santuário existe a Pedra Negra, que na verdade é um meteorito, e que esses povos politeístas já adoravam há muito tempo. E por conta disso, a elite comercial da cidade ficou preocupada com a pregação de Maomé, que começou a dizer que só havia um Deus, quando todos os peregrinos iam à cidade por causa de vários deuses. Com medo de perderem o lucro, eles começaram uma guerra com Maomé. E junto com as pessoas que se converteram à religião, ou seja, aquelas pessoas dos clãs mais pobres, que não eram tão ricos, as pessoas pobres e os escravos, Maomé empreendeu uma guerra contra a elite local. Quando ele ganhou, ele destruiu todos os outros deuses e instituiu que a Kaaba agora adoraria somente a Alá. E por causa disso, Meca é hoje a cidade sagrada dos islâmicos. Como podemos ver nessa imagem,
Dentro dessa imagem preta, o meteorito está lá dentro. E na imagem de baixo podemos ver a peregrinação a Meca, que é uma das maiores peregrinações no mundo e acontece anualmente, no 9º mês do Ramadã. O problema foi quando o profeta Maomé morreu, pois ele não deixou em vida um sucessor, que em árabe significa califa. Brigas internas aconteceram, mas quando chegaram a um consenso, as tribos se uniram e pararam de brigar entre si e começaram a brigar com os outros. E assim o Império Islâmico se expandiu da Península Arábica para o Oriente Médio, para o norte da África e para a Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal. Podemos ver no próximo slide toda a extensão do Império Árabe. Podemos dizer que a expansão territorial foi fruto do fervor religioso e também do espírito guerreiro e das táticas de guerra de homens que viviam no deserto. No século IX, o Império começa a enfraquecer devido a conflitos internos, mas intensamente quando o esfacelamento do Império levou à coexistência de 3 califados, como podemos ver nesse mapa. O Califado de Bagdá, que é o Iraque hoje, do Cairo, no Egito, e de Córdoba, onde é Portugal e Espanha, que foi derrotado no século XV pelos reis católicos da Espanha. Mas a conquista desse grande império não se deu somente pela força. Os islâmicos, quando chegavam em outro território, por exemplo, como o Império Bizantino, eles tinham uma justiça que os locais achavam que era melhor do que a tirania anterior. E eles também faziam o seguinte, eles permitiam que as pessoas continuassem com a sua religião, mas a quem se convertesse era dado isenção de tributos ou então direitos políticos. Com isso, nós entendemos que o Império Islâmico se tornou tão forte e se expandiu tanto. Para a gente entender um pouquinho mais dessa religião, eu gostaria de falar para vocês os princípios de bem viver que todo muçulmano deve prezar e que estão contidos no Alcorão. Como nós podemos ver no próximo slide, os islâmicos têm muitas crenças parecidas com as nossas. Como, por exemplo, eles acreditam num Deus único, eles acreditam em Abraão, Moisés e Jesus. E pensam também que a mensagem de Deus foi deturpada e, por isso, o Corão é a revelação final. E eles têm 5 princípios básicos. Vamos ler comigo? Primeiro, declarar fé a Alá, quando ele diz, só existe um único Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Eles também têm as orações. Todo muçulmano deve orar 5 vezes ao dia. Deve jejuar durante o mês do Ramadã. E se ele não puder jejuar, se ele estiver doente ou for uma mulher grávida, ele doe comida para quem precisa. O islâmico também precisa fazer atos de caridade, dar esmolas espontaneamente e peregrinar à cidade sagrada de Meca, uma vez na vida, se tiver condições financeiras para isso. Ou seja, quando grupos extremistas pregam o terror, significa que estão fazendo uma leitura errada do Corão, porque a jihad, a guerra santa, na verdade significa uma luta no caminho de Deus, uma luta para ser fiel a Alá. Inclusive, o Corão proíbe a intolerância e a conversão forçada de fiéis. Agora, o que eu acho mais legal no Império Islâmico não foi toda a riqueza que ele conseguiu através da expansão territorial e do comércio, mas sim toda a cultura que ele gerou. Isso porque, no processo de expansão territorial, os muçulmanos tiveram contato com romanos, com bizantinos e com persas. E isso enriqueceu de tal maneira a cultura muçulmana hoje e que nós podemos ver na forma de arte e beleza. Eu trouxe para vocês alguns exemplos bem interessantes de toda a arte, cultura e ciência que o Império Islâmico proporcionou. Vamos dar uma olhada? Aqui podemos ver alguns exemplos da arquitetura muçulmana, que traz grandes abóbadas, minaretes, arcos e padrões decorativos e muitos mosaicos. É bem característico da arquitetura muçulmana. Nesse slide sobre a literatura, podemos dizer que o Islã teve a influência da filosofia grega, indiana e persa. A mais famosa peça literária islâmica, todo mundo já ouviu falar, que são As Mil e Uma Noites, que reúne contos indianos, persas, lendas, romances árabes e histórias egípcias. Também levaram as cantigas de amor e poemas épicos para a Península Ibérica, que depois se espalhou por toda a Europa.
Nas ciências, como podemos ver no próximo slide, houve muitos estudos de astronomia que ajudaram a aperfeiçoar instrumentos como o astrolábio e a bússola. Na matemática, criaram os algarismos indo-arábicos, ou seja, os nossos familiares símbolos de 0 ao 9. Inclusive, no próximo slide, podemos ver toda a contribuição da medicina muçulmana, que na época, quando a Europa ainda estava sofrendo com a peste negra, os muçulmanos descobriram as doenças contagiosas, como sarampo e varíola, por exemplo, bem como técnicas de cirurgia. E por fim, nesse slide, vamos conhecer um pouco da época de ouro do Islã, que foi entre os séculos 9 e 13, onde foram criados centros educacionais como a Casa do Saber, que eram financiadas pelos califas para o desenvolvimento da astronomia, que descobriu diversos corpos celestes, na matemática, como a álgebra e a geometria, a física, a geografia e muitas outras coisas que foram fundamentais para a ciência moderna, para a nossa ciência atual. Vamos resumir a aula de hoje um pouquinho? Então, Islã é todo aquele que acredita em Alá. E Alá é uma palavra que significa submissão a Deus ou a entrega à vontade de Deus. Segundo, aquele que se submete a Alá é um muslim, ou seja, que é uma palavra árabe que significa aquele que se submete. Terceiro, nós vimos que o fervor religioso foi muito importante para a expansão territorial do império. Vimos também que a economia foi um fator fundamental, porque o comércio foi muito importante para a expansão do império. Vimos que o império se expandiu da Península Arábica, chegou no Oriente Médio, pelo norte da África e na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Vimos também os princípios religiosos que todo muçulmano deve seguir, de amor e de caridade. Vimos que a violência é proibida pelo Corão e vimos o quanto foi importante a cultura islâmica pelo mundo, como a ciência islâmica nos ajuda até hoje. E aí a nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar para vocês um desafio. Olha comigo no slide. Após 700 anos de domínio muçulmano na Península Ibérica, resultaram em muitas palavras de origem árabe, que estão presentes na nossa língua. Da alface ao algoz, do açougue ao alfaiate, de Oxalá a refém. A lista de palavras árabes em nosso cotidiano é imensa. Pesquise e faça um dicionário com as palavras de origem árabe que estão no seu cotidiano, que com certeza há muitas. Agora a nossa aula fica por aqui e eu convido a vocês para a próxima aula de História.